Bem-vindo, pessoal, a mais uma videoaula das Pílulas do Conhecimento. Eu sou o professor Maicon Teixeira de Matos e hoje vamos falar sobre matemática. Vem comigo! Olá, pessoal! Hoje nosso assunto é sobre função afim ou função do primeiro grau. Mas o que é uma função? A função nada mais é que uma bijeção entre o termo independente com o termo dependente. Mas quem é o termo independente? O x. Quem é o termo dependente? O y, ou ele pode ser conhecido também como f de x. Todo termo independente, deixa eu fazer um conjunto aqui, o conjunto A. Todos os termos que a gente colocar aqui, que a gente escolher esses números, eles vão estar ligados a um único termo do B. Então, olha só. Cada termo desse se liga em um único do B. Isto é chamado de função. A função ela tem uma forma genérica. A f de x igual a ax mais b. Então, isso aqui a gente chama de lei de formação. Beleza? Isso é uma função, tá? Quais os tipos de função que a gente tem? A gente tem dois tipos de função comumente aparecendo em matemática, né? Mais precisamente a gente tem uma função que a gente tem no plano cartesiano aqui, xy, tá? Já vou fazer um segundo aqui para a segunda função. Ela pode ser do tipo crescente, então crescente, aonde parece uma subida de uma lomba, na verdade, ou ela pode ser do tipo decrescente. Quem é que manda nisso aqui? Lembra que eu falei que tem uma forma genérica? Ax mais b. Então, esse termo aqui, A, é o que comanda essa situação. Se o A for maior que zero, isso quer dizer, se ele for positivo, ela vai ser crescente. Agora, se o A for negativo, menor que zero, ela vai ser decrescente. Bem, pessoal, esses são os dois tipos de funções mais comuns. Existe um terceiro tipo de função, que é a função constante. Tá? Então, xy, a função constante é uma função paralela ao eixo x, tá? Aonde ela não existe este a, porque uma das condições para a existência dessa função é que o a seja diferente de zero. É f de x igual a x mais b, aonde esse cara aqui ganha o nome de coeficiente angular,
E esse aqui é o coeficiente linear. Beleza? Então, assim, a partir dessa situação aqui, a gente pode determinar os dois pontos que a gente precisa para fazer um gráfico. Por que dois pontos? Porque, olha só, por dois pontos distintos, a gente consegue traçar uma única reta. Então, a partir disso, a partir desse princípio, a gente vai fazer a escolha desses pontos. Então, são dois pontos bem distintos de se escolher, dois pontos especiais nesse plano cartesiano. Tá? Por quê? Porque qualquer gráfico ele vai cortar essa reta em dois pontos. Esse plano cartesiano, a reta vai cortar em dois pontos. Tá? Então, para nós determinar esse primeiro ponto aqui, ó, tá? Eu vou chamar de 1. Então, a gente pode ter um x e um y. Se nós fizermos o y igual a 0 e vir colocar na função genérica, na f de x igual a x mais b, lembrando que esse cara aqui também é y, no lugar dele vai entrar 0, 0 igual a x mais b, passando b para o outro lado, ele vai ficar negativo, igual a x, vai ficar menos b sobre a. Então, esse ponto aqui, que é um par ordenado, vai ser menos b sobre a e 0. Agora, esse segundo ponto aqui, ó, que eu vou chamar de 2, tá? Esse segundo ponto aqui, a gente vai fazer o mesmo pensamento. Só que agora, quem é que vai ser 0 é o y. Tá? E vamos descobrir o x. Vai ser o x, perdão, o 0. E vamos descobrir o y. Então, fica a vezes 0 mais b. Aqui, ó. Esse multiplicação, qualquer número multiplicado por 0, não existe, é 0. Então, o y vai ser igual a b. Esse par ordenado aqui fica 0 e b. Bem, o que isso tudo nos leva a pensar? Tá? Que para passar essa reta, a gente precisa de dois pontos. Só isso. Quem são esses dois pontos para traçar essa reta? Esses dois pontos, se a gente vir aqui na função genérica, a gente consegue identificar eles. Então, para traçar essa reta, esse primeiro ponto que passa no eixo y sempre vai ser 0 e o termo b. Esse valor aqui, ó, sempre vai ser isto. Não precisa nem fazer cálculo nenhum. Para determinar esse valor aqui, vai ser menos b sobre a e 0. Vai ser esse valor aqui com sinal contrário dividido por esse. São esses dois pontos que a gente precisa para determinar o gráfico da equação de primeiro grau. Bem, temos imagem e temos domínio. O que são imagem? Os valores de x. E o que é domínio? Os valores de y. Então, como é que a gente vai escrever isso, né? Deixa eu pegar uma função aqui. Vamos lá. Aqui.
fazer o gráfico dessa função, 3x mais 2. Então, para modo geral, x igual a 0, a gente vai achar o valor do y. Então, se x for 0, y vai ser igual a 3 vezes 0 mais 12. Isto aqui é 0. Y igual a 12. Que valor vai ser do x quando o y for 0? Então, 0 igual a 3x mais 12. Passando esse 12 para o outro membro aqui, ele inverte a operação. 3x menos 12 dividido por 3 igual a x, menos 4 igual a x. Então, para ordenado, fica assim, 0 e 12 e menos 4 e 0. Quem é que vai ser aqui? Ó, aqui vai ser 0 e 12. Né? Onde é que vai ser marcado esse aqui? Menos 4 e 0. Então, o gráfico está aqui, ó, feitinho. Reparem que, como esse aqui é positivo, ele é crescente. Então, quem é o domínio? Domínio é qualquer x que pertence ao conjunto dos reais, tal que seja os reais. Por que isso? Eu posso colocar qualquer valor aqui, ó, vai dar qualquer número aqui que vai ter um correspondente lá. Quem vai ser as imagens disso? Qualquer y que eu botar para os reais vai ter uma resposta dentro dos reais também. Vai ser sempre assim? Não, não vai ser sempre assim. Bem, uma outra situação é sair de um gráfico para chegar na função. Primeiro de tudo, a gente precisa saber quem são esses pontos. Aqui é 0 e 6. Aqui, menos 3 e 0. Lembram da genérica da função? Ax mais b. Então, vamos colocar esses pontos nisso aqui. Então, fica assim. 6 igual a a vezes 0 mais b. Neste aqui fica 0 igual a a que multiplica menos 3 mais b. Isso vai ser um sistema de equação. Aqui vai ser 0. Então, aqui a gente já tem uma afirmação. Que o b vai ser 6. Esse valor do b que eu encontrei aqui, ó, eu venho trocar ele aqui. Então, ficamos com 0 igual a menos 3a mais 6. Passando 6 para o outro lado, fica menos 6 igual a menos 3a, menos 6 dividido por menos 3a, que vai ser a igual a 2. Encontramos dois valores. Então, olha só, o valor do b nós já tinha encontrado, o valor do a gente acabou de encontrar. Ó. Aqui, ó, o valor do a aqui. Então, essa equação fica 2x mais 6. Esta equação aqui foi a equação que deu origem a esta reta aqui. Bom, pessoal, a gente tem a forma genérica que pode ser escrito em duas maneiras, ou assim ou assim. Ó, por que pode ser essas duas maneiras? Porque isto representa a mesma coisa. A gente sabe, se o a for maior que 0, ela é crescente.
Se o A for menor que 0, ela é decrescente. E quando a gente faz o plano cartesiano xy, essa equação da reta que passa nesses dois pontos aqui, esse ponto vai ser sempre 0 e b, e esse ponto aqui vai ser sempre menos b sobre a e 0. Essa é o resumão da função de primeiro grau. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!